E assim, doutor Leandro, quem for lesado em show, em festa, em algum evento, em teatro, como é que deve proceder nesse caso? Depende da lesão, né? O que acontece muito na noite, que a gente vê diariamente, é consumação mínima, proibido, porque isso é uma venda casada, né? Eu não posso ser obrigado a entrar num lugar e ter que tomar 3 garrafas de água. Isso eu não posso, né? Esse estabelecimento comercial está ali para quê? Porque ele vende um show ou porque ele está lá para fornecer as bebidas, alguma coisa, mas eu não posso ter uma consumação mínima. Ninguém pode obrigar um consumidor a gastar tanto num determinado lugar, né? A perda de comanda também é um assunto bastante tratado pela comissão. Você sabe, se você perder a comanda, você vai pagar R$1.000. Isso é muito comum, inclusive aqui em Campo Grande. Isso aí está totalmente errado. Tem muita reclamação disso? Não tem muita reclamação, porque essa parte do direito do consumidor, de balada, de festa, de gastronomia, os consumidores acabam não reclamando. Reclamam muito pouco. Não sei por quê, é até uma matéria de estudo. Vocês até não sabem, né? Pode ser que não saibam, mas é igual a gente estava falando no caso da perda da comanda. O estabelecimento comercial, ele que deve fazer o controle do que cada cliente consumiu. Seja por ficha, seja por cadastro, ele deve ter o controle. Jamais ele pode passar essa responsabilidade para o consumidor que está ali para se divertir. Que é o que acontece no caso das comandas, né? Exatamente. Então, jamais ele vai pagar o preço de uma multa, seja em R$1.500 ou até R$50, pela perda de uma comanda. Ele deve pagar o que ele consumiu. E se não souber quem consumiu, a empresa tem que falar o que ele consumiu. Então, nesse caso de perda de comanda, não pode, de maneira alguma, ser cobrado. Como deve proceder? Digamos que, na realidade, ele esteja lá na festa e ele perdeu a comanda dele. Né? Ele perdeu. E aí existe uma multa, vamos supor, de R$500. Sim. Como é que o consumidor deve proceder nesse caso? Ele paga e depois ele reclama, ele aciona ali naquele momento, porque geralmente é final de semana, à noite, eu não sei. Né? Como é que deve proceder nesse caso o consumidor? É um direito dele de não pagar aquilo que a boate, sei lá, enfim, o bar está cobrando, né? Como é que ele deve proceder nesse caso? Isso aí vai depender de cada consumidor, né? Porque assim, o direito dele é não pagar. Porém, se ele não quer ter maiores discussões, ele quer pagar e depois procurar um advogado para receber de volta, ele pode fazer sem problema. Porém, se ele não quer pagar, é um consumidor um pouco mais, não vou dizer nem intransigente, porque é um direito dele, mas se ele não quer se ele pode se expor, se ele tem a vontade de se expor e comprar aquela briga, entre aspas, ele pode simplesmente falar, não, eu não vou pagar a não ser que você fale o que eu consumi, porque eu sei que eu consumi tal, tal e tal produto e eu vou pagar por isso. Se a empresa se negar, muitas das boates, eles acabam por impedir com que essa pessoa saia. Isso. Aí cabe até uma ligação para a polícia, porque o estabelecimento comercial jamais pode deter a pessoa ali dentro por causa de uma cobrança. Isso é caso até de polícia, já aconteceu, isso acontece muito mais em outros estados do que aqui. No entanto, é um direito do consumidor, ele não pode jamais ser impedido de sair de um lugar porque ele tem que pagar uma multa, que é ilegal. Então, nesse caso, o estabelecimento comercial, ele acaba atingindo frontalmente o Código Penal na parte que se refere ao direito do consumidor. E nesse caso fica meio complicado, né? Porque que nós estamos falando, tem aquelas pessoas que agem de má fé realmente, né? Exatamente. Isso aí é uma matéria que também demanda bastante cuidado, porque muitas vezes a pessoa vai numa boate, tem a perda da comanda, vamos supor que seja de R$500. Mas há boates aqui que se você pagar para todos os seus amigos, chama 10 amigos, você consegue gastar muito mais do que isso. Então, acaba fazendo com que essa pessoa pague menos no caso de uma perda de comanda. Na prática, o que está acontecendo? Na hora que ela chega naquele valor da multa, há uma substituição da comanda mediante o pagamento da primeira. Isso é o que acontece na prática, né? Mas é totalmente ilegal aquela multa de perda de comanda. Mas é importante sempre transmitir para os nossos telespectadores que sempre tem que agir de boa fé. Não vamos tirar vantagem, porque uma hora isso pode nos prejudicar lá na frente. E de qualquer forma, nós sabemos, o universo, né, espiral volta sempre para a gente, né? Imagina.